O Campeonato Carioca não é tratado como prioridade pelo Flamengo nesta temporada. O planejamento do clube estabelece como foco principal as disputas da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Dentro desse contexto, o estadual é utilizado como parte do processo de preparação do elenco ao longo do ano. Nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Flamengo optou por utilizar jogadores da base, seguindo um cronograma previamente definido. Essa escolha esteve alinhada com um calendário apertado e com um desgaste acumulado do elenco principal, que havia encerrado a temporada anterior apenas no dia 18 de dezembro. Com a reapresentação marcada para o dia 12 de janeiro, o clube não contou com um período suficiente para férias completas antes do início da competição estadual, fator que influenciou diretamente as decisões iniciais no Carioca. Com o andamento da competição, o planejamento do Flamengo sofreu alterações e o time principal passou a ser utilizado no Campeonato Carioca. A mudança aconteceu em meio à necessidade de melhorar a situação na tabela e ajustar o ritmo de jogo dos principais atletas. Com a equipe principal em campo, o Flamengo enfrentou o Vasco e conquistou a vitória no Clássico, resultado importante dentro do estadual. Na sequência, porém, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Fluminense no Campeonato Carioca. Esse resultado teve impacto direto na classificação e abriu a possibilidade de o clube ter que disputar o quadrangular da Taça Rio. A derrota também representou mais um revés contra o Fluminense, com o elenco principal em campo. A situação do Flamengo no Campeonato Carioca indica a possibilidade de o clube disputar mais 2 jogos na competição, dependendo dos resultados finais. Ainda resta uma partida contra o Sampaio Corrêa, que se tornou decisiva para evitar um cenário desfavorável no estadual. Para não depender exclusivamente do quadrangular da Taça Rio, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e ainda torcer por outros resultados. Mesmo nesse contexto, o regulamento não permite rebaixamento direto do Flamengo no Campeonato Carioca, restando apenas a disputa do quadrangular como consequência possível. A vitória do Fluminense sobre o Flamengo no estadual seguiu como fator que impactou diretamente a tabela e o planejamento imediato do clube dentro da competição. A derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca também reforçou um histórico recente entre as equipes. A última derrota do Flamengo no estadual com o elenco principal havia sido justamente contra o Fluminense. Desde que assumiu o comando técnico, Felipe Luiz soma 3 derrotas para o rival tricolor. No total, Felipe Luiz soma 11 derrotas à frente do Flamengo. No Campeonato Brasileiro, o treinador também foi derrotado 2 vezes pelo Fluminense. No confronto citado do Carioca, o Fluminense marcou 2 gols em lances originados por falhas defensivas do Flamengo, situações que tiveram influência direta no resultado final da partida. O primeiro gol do Fluminense aconteceu após um erro na saída de bola do Flamengo, seguido de desorganização defensiva, o que permitiu a finalização adversária. Já o segundo gol ocorreu em um lance de rebote dentro da área, com John Kennedy aproveitando a sobra para finalizar e ampliar o placar. Esses 2 lances foram decisivos no andamento do jogo e acabaram definindo o resultado. Ao longo da partida, o Flamengo tentou reorganizar sua estrutura defensiva, mas não conseguiu evitar novas oportunidades do adversário, encerrando o confronto com mais um resultado negativo no estadual. No setor ofensivo, Samuel Lino atuou pelo lado esquerdo durante a partida contra o Fluminense. Ao longo do jogo, o jogador apresentou dificuldades de produtividade e participação nas jogadas ofensivas. Durante o segundo tempo, Everton Cebolinha entrou em campo e teve uma participação mais efetiva em relação a Samuel Lino, contribuindo de forma mais direta nas ações ofensivas da equipe. A alteração modificou a dinâmica pelo lado esquerdo do ataque, ainda que não tenha sido suficiente para mudar o placar final da partida. Enquanto define sua situação no Campeonato Carioca, o Flamengo se prepara para uma sequência intensa de compromissos na temporada. O clube estreia no Campeonato Brasileiro na quarta-feira, marcando o início de uma das principais competições do ano. No domingo seguinte, o Flamengo tem confronto marcado contra o Corinthians. Além disso, na semana seguinte, o clube disputará a Supercopa, ampliando ainda mais a carga de jogos em um curto intervalo de tempo. Esse cenário exige atenção especial à gestão física do elenco, considerando o curto período de descanso entre o fim da última temporada e o início do ano atual. Fora de campo, o Flamengo aguarda uma resposta sobre a negociação envolvendo Lucas Paquetá. O valor citado nessa negociação gira em torno de aproximadamente 41 milhões de euros.
Paralelamente, o elenco conta com Pedro como centroavante para a sequência da temporada. Todas essas situações acontecem ao mesmo tempo em que o clube administra o desfecho do Campeonato Carioca, o início do Campeonato Brasileiro e uma série de jogos decisivos. O resultado do Fluminense sobre o Flamengo no estadual segue como um fator que impactou diretamente a tabela e o planejamento imediato do clube dentro da competição.